Ai, ai, 200 gemas pra uma cena. Quê? 200 gemas? Por conta de eu estar escrevendo um romance, eu comecei a consumir bem mais esse tipo de conteúdo e, devido a isso, eu comecei a notar certos padrões. Padrões que podem destruir uma história inteira. Seja em jogos, animes, ou mangás ou coisas do gênero, tudo tem seguido uma espécie de fórmula. E com isso, muitas histórias, por muitas vezes, acabam tendo uma animação impecável e um roteiro medíocre. Ou um jogo que contém muitas cenas românticas extras, porém são extremamente caras, como se isso fosse suficiente para poder ter um bom conteúdo. Então acabam saindo histórias como, por exemplo, eu vou citar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Um dos jogos que eu posso dar exemplo é o próprio Ninja. Afinal, uma dessas rotas é basicamente que você trabalha em uma empresa e um desses paqueras, ele é de uma empresa rival. E tem toda essa ideia de você trair ou não os seus companheiros de equipe. E também, sem contar que também tem uma outra rota onde literalmente um dos paqueras, ele namora. Você conhece a namorada dele, você interage e tudo mais. E, bem, tem cenas com ele. Mas de qualquer forma, esse jogo, além dele ter essas rotas um pouco polêmicas, ele também é um pouco complicado em questão de ser um pouco caro. Afinal, você apenas recebe pouco pontos de ação. Tem algumas vezes que você recebe 50 ou 90 ou coisas do gênero, mas você gasta a cada fala e também que as escolhas custam caro e também tem as cenas das gemas, onde você ganha 2 por dia. E você tem que gastar 200 para uma cena. Sem contar que tem um anime que recentemente eu assisti que se chama Alha se declara em Gus. Sim, nome enorme. Mas basicamente a história é de uma personagem que é estrangeira, russa no caso, e simplesmente ela gosta do protagonista e ela acaba flertando com ele em russo. Só que ela não sabe que ele entende russo. Então tem umas cenas bem cômicas e tudo do gênero, porém tudo isso é destruído porque simplesmente acaba virando uma guerra política no meio do anime. E isso acaba tomando totalmente a cena. Onde metade dos episódios só foram isso praticamente. E, sinceramente, desenvolveu mais a trama dos dois irmãos do que o próprio casal em uma temporada inteira. Sem contar nas clássicas histórias, principalmente mangás por sinal, que são histórias de reencarnação. Basicamente são histórias onde a protagonista ela sofre na vida dela, tem problemas ou coisas do gênero e morre de alguma forma inesperada e acaba indo para sua história ou jogo favorito, onde muitas vezes, a maioria das vezes por sinal, ela simplesmente reencarna com a vilã ou alguma personagem que morre muito cedo. E aí, por conta disso, ela acaba usando os seus poderes, que é basicamente saber o que vai acontecer na história para poder conseguir uma reputação inabalável, por exemplo, ou coisas do gênero, para poder ela conseguir se safar. E principalmente se vingar das pessoas que acabam oprimindo ela durante a história inteira. Todos eles seguem essa ideia de ser um pouco polêmico, ou pelo menos, no mínimo, sendo chamativo o suficiente, principalmente só no primeiro episódio, para poder as pessoas simplesmente cortarem trechos e postarem aquelas partes únicas que são insuportáveis e você fica extremamente curioso e vai lá procurar para poder saber o que acontece depois no anime, no mangá, no jogo ou coisa do gênero. E, bem, teoricamente, era para ser uma estratégia de marketing. E não é esse o problema. O problema, muitas vezes, é porque é só isso. Isso tem decaído tanto, afinal tá acontecendo como filmes que estão simplesmente parecendo fanfics. Os roteiros nossa senhora, a qualidade impecável, né? Os animes, os personagens mal são desenvolvidos. E até nos desenhos animados, por exemplo. Tipo, tem os desenhos animados que eles enrolam tanto o casal para poder conseguir pegar o máximo de audiência possível,
que começa a ficar insuportável. Ou eu preciso citar mesmo as 5 temporadas de Miraculous. Tipo, até Barbie tá passando por isso. E tudo isso é feito para poder conseguir um dinheiro mais fácil, pois é muito melhor você simplesmente fazer uma cena de eti do que você se esforçar para um roteiro decente. Afinal, qual é a necessidade de se aprofundar em uma personagem se ela já é bonita? Tipo, isso deveria ser mesmo necessário? Existem inúmeras formas de você conseguir arrumar isso, de certo modo. Afinal, tipo, eu posso até ensinar pra vocês como seguir umas etapas bem básicas pra você desenvolver. E tipo assim, tô fazendo isso caso você também esteja querendo escrever um romance e acabou se deparando com algumas atrocidades. Então, estarei aqui pra poder explicar as 4 etapinhas que eu gosto de seguir pra escrever alguma história decente. A primeira delas é a mais básica de todas, que é basicamente os personagens se conhecerem e ter alguma coisa em comum. Seja tipo, por exemplo, as famílias se conheceram, já são amigas, e aí por coincidência eles acabam se encontrando e se conhecendo por conta das famílias. Ou o fato deles estudarem na mesma escola, ou terem que trabalhar em um mesmo trabalho, coisas do gênero. Pode até ser por acaso, mas eles têm que se conhecer e ter alguma coisa em comum no universo um do outro. O segundo é você acabar criando situações em que eles se conheçam melhor e assim criar uma relação mais profunda. Seja eles conhecendo a fraqueza um do outro, ou, por exemplo, eles acabam vendo que eles têm algum gosto em comum, esse tipo de coisa. O terceiro é passar por aquele estágio de atração, seja física, personalidade, sim, eles vão acabar se encantando um pelo outro, até começar a desenrolar e aí desenvolver um afeto muito mais profundo que seria o amor. E por final, eles amadurecerem juntos. Afinal, muitas histórias, acho que a maioria, sempre vai ser sobre o personagem amadurecendo. E no romance não é diferente. Você vai ver o casal amadurecendo e eles finalmente ficando juntos. Essas são as 4 etapas. E como eu acabei de explicar aqui, é bem simples, certo? Pois bem, tem muitas histórias em que parece que só fazem a primeira parte, que eles se conhecem só. Porque, meu Deus! Tem até alguns animes que, por exemplo, eles acabam conseguindo desenvolver o personagem. Só que é sozinho. Tipo, eles resolvem um trauma que o personagem tinha ou coisa do gênero, mas não desenvolve o casal. Às vezes só tem alguma cena ou outra onde eles se encontram, coram e coisas do gênero, mas eles não se desenvolvem, sabe? Não dá pra sentir aquela paixão de verdade um pelo outro. E inclusive é dessa forma que a maioria simplesmente não tem química alguma. Tem até vezes em que a amiga de infância, ela é mais desenvolvida do que a heroína, e aí muitas vezes as pessoas começam a shippar esses dois personagens, tipo, protagonista e amiga de infância, sendo que eles não vão ficar juntos porque, ops, ela não está na capa, então vai ser aquele casal ali. E aí como eles não desenvolvem outra pessoa, ou até mesmo os dois, simplesmente fica sem sal e as pessoas ficam com raiva porque tipo errado. Porque aquela personagem era muito mais da hora do que o próprio protagonista. Afinal, ficou tão comum esse tipo de coisa que até tem um monte de meme. Muitas pessoas acabam zoando, falando sobre o tal protagonista de romance, que é sempre um garoto de beleza mediana, cabelo preto, curtinho, não tem nada de diferente nele, é sempre um fracassado que não consegue arranjar uma namorada, coisa do gênero. E uma das coisas que mais irrita é simplesmente que às vezes eles usam a parte do tarado sendo pra uma piada, coisa do gênero, e meio que o personagem acaba só ficando nojento, entende? Ele fica ceboso, babaca e não tem personalidade alguma, a única coisa que ele tem é isso. O estranho é que muitas dessas vezes o personagem ele é tão simples que basicamente a única coisa que carrega a história inteira é a personagem que ele tem interesse e não o próprio protagonista, que querendo ou não, a gente tá vendo a história da vida dele e ele não tem interesse algum, praticamente. Não tem nada pra poder ser contado. Afinal, quero que você entenda uma coisa. Se um personagem, principalmente o protagonista, ele não tem uma lore que mostra na obra,
não tem flashbacks, nem coisa do gênero. Ele não é um personagem misterioso só porque ele vai e não conta nada sobre a vida dele, ninguém sabe informação alguma, coisa do gênero. Ele não é misterioso. Ele é simples e ele é muito raso. Ele tem nada pra poder contar. Entende? Já um personagem no qual não tem quase personalidade alguma e a única coisa que ela tem é ser extremamente bonita ou um peito enorme, não é personalidade. A personagem é vazia também. É sem sal, não funciona uma história assim. Eles têm que contar alguma coisa, você tem que criar empatia pelos personagens. Seja mostrando as histórias de quando ele é criança ou coisa do gênero, ou talvez conexões em que eles tenham amizades ou coisa do gênero, para poder eles conseguirem ter assunto para conversar um com o outro, nem que seja você criar algumas coisas para poder eles interagirem juntos e tudo mais. Tem um monte de anime que atualmente o casal mal fica junto na tela, só em cenas em que é para poder fazer alguma piada sobre a personagem ter caído em cima dele ou coisa do gênero. Chega a ser triste a quantidade de vezes que isso tá acontecendo recentemente. Afinal, os personagens eles não estão nem sequer se desenvolvendo e tipo, tem até animes que não são de romance que tem um casal mais desenvolvido do que os próprios romances. Entende de onde eu quero chegar? Basicamente, eles fazem mais um monte de cenas prontas, quase como se fosse aquela ideia de sempre ter aquele episódio na praia. Então, existem várias cenas assim, onde eles repetem e só faz os personagens reagindo a momentinhos que é pra poder eles ficarem envergonhados ou pra poder fazer alguma graça ou coisa do gênero. Infelizmente, até os BLs e GLs, eles acabaram tendo esse problema, sabe? Porque, bem, normalmente eles são menos vistos do que esses animes de romance, jogos, essas coisas assim. Mas especificamente os mangás de BLs, GLs e tudo mais. Atualmente, estão simplesmente destruindo os romances. Porque eles têm até alguns em que tem um romance lindo, maravilhoso. O casal só olha e você fala, nossa, eles terminaram juntos. E aí, do nada, eles brigam e as cenas de romance são trocadas por cenas de abuso, onde muitas vezes o protagonista é até forçado. Se é que você me entende. E tipo assim, eles estão entupindo de fetiches pra poder conseguir ser mais polêmico ainda e atrair mais pessoas, porque as pessoas elas olham e falam assim, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E aí vai. E também tem os leitores de Dark Romance que eu não quero comentar sobre eles, tá? Eu sei que não é muito comum eu ficar aparecendo aqui, mostrando meu rosto e coisas do gênero, mas essa semana inteira teve tanta chuva e a energia caiu tantas vezes que simplesmente eu perdi todos os arquivos do vídeo. E eu decidi fazer um pouco mais gravado para poder eu conseguir postar essa semana, afinal, eu preciso trabalhar. Tem que conseguir dinheiro para poder pagar a ração desse fóssil aqui. Mas é isso, e se você concorda que os romances simplesmente estão decaindo, ou se você discorda de mim, coloque aqui nos comentários. E se você conhece animes, jogos ou coisas do gênero que são bons, também divulga aqui para poder conseguir espalhar e finalmente ter divulgação sobre coisas recentes. Porque tá ficando extinta. Enfim, tchau, tchau.